simplesmente Todo-Poderoso, pedindo a Ele que abra a nossa capacidade de compreensão espiritual, que o Senhor nos revista de inteligência espiritual e que a nossa alma seja tomada pela graça de Deus para recebermos da parte do Altíssimo o que é a intenção, a vontade de Deus para conosco. Eu sempre digo que quem entende, recebe. Então clame ao Senhor por entendimento espiritual, para que a palavra de Deus, porque não é palavra de homem, porque é revestida do poder divino, que possa penetrar no entendimento, trazendo uma clara compreensão, uma clareza da visão celestial acerca da sua vida. Vamos falar com o Senhor nesses termos, vamos nos apresentar a Deus, para que essa noite, este momento, essa hora, seja algo realmente muito especial para cada um de nós, para você que aqui está, também para você que nos acompanha através da transmissão da Rádio Conectando Vidas, para você que vai ouvir, assistir essa mensagem posteriormente, que Deus possa abençoar abundantemente por meio da transmissão dessa palavra. Fale com o Senhor. Amado Deus, aqui estamos, ó Pai, separamos esse tempo para recebermos, ó Pai, pela ação do Seu Espírito. E pedimos a Ti, Deus, que tire de nossa mente todo e qualquer pensamento, qualquer sentimento, que possa nos afastar, ó Deus, da clareza que o Senhor pretende trazer à minha alma. A minha alma anseia por entendimento. Abra, Senhor Deus, a minha compreensão e traga, Deus, alarga, Senhor, alarga as fronteiras da nossa habitação espiritual, que nós possamos nos enxergar, Deus, dentro das Suas palavras, e o Teu poder se manifeste poderosamente, ó Deus, em nós, que ouvimos e recebemos esta palavra, que é poderosa, eficaz nos seus efeitos, e que produz um efeito, Deus, em cada um de nós, para que o Seu nome, Pai, seja glorificado em Cristo Jesus. Amém e glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos assentar, né? Quem estiver de pé ainda. Queridos, na semana passada, eu trouxe uma palavra inicial acerca da estrutura familiar aos olhos de Deus. Eu mostrei aos irmãos, e se você não assistiu, se você não esteve presente, não assistiu posteriormente, eu convido você a ir lá na página da igreja, do Facebook, assista essa mensagem, porque ela é uma introdução ao que nós estaremos tratando aqui. Nós falamos acerca da estrutura, do impacto da influência do pai, da mãe e do casamento dos pais na vida dos filhos, afetando as áreas de identidade, de relacionamentos e herança espiritual. E quando eu fechei aquela mensagem, e obviamente não teria como continuar por questão de tempo, veio no meu coração uma indagação, mostrando uma necessidade de estarmos complementando, trazendo uma resposta mais eficaz para consolidar o entendimento daquelas pessoas, porque nós focamos muito no sentimento de orfandade, no fato de pessoas órfãs, de pai ou mãe, ou dos dois, de sentirem os efeitos da ausência da sua cobertura familiar, e os efeitos disso em uma vida que, não tendo os pais, ou um dos pais, ou mesmo que tendo o pai presente em casa, ou a mãe, sentia-se órfão, por causa da orfandade, a distância, a ausência emocional, aquilo que eu chamei de orfandade emocional. Então eu quero tratar aqui acerca de Deus Pai, e quais são três
pequenos pontos importantíssimos, porque se você receber isso na mente, compreender aquilo que está sendo dito, e essa é a minha oração, para que você entenda o sentido das palavras que Deus mandou que se escrevesse neste assunto tão importante para cada um de nós. E se este entendimento alcança a sua mente, certamente vai descer para o seu coração, ou vai alcançar o sentimento da sua alma, em nome de Jesus. E eu convido você então a ler comigo Efésios capítulo 3, versículos 14 a 16. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 16, para iniciarmos esta palavra. Queridos, a palavra do Senhor é poderosa nos seus efeitos, a ponto de discernir juntas e medulas, toca no corpo físico, toca na alma, toca no espírito. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 16. Vamos discernir esses versículos aqui. Por essa causa, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que Deus nos fala através do apóstolo Paulo. Por essa causa, por esse motivo, eu me coloco de joelhos, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui eu já vejo, neste ato de humildade do apóstolo, ele encontrando um motivo para diminuir-se na presença do Senhor, num gesto de reverência, em oração. É claro que eu e você podemos orar, estando em casa, na rua, sentado, deitado, em pé, caminhando, correndo. Não importa uma posição física em que nós estejamos orando ao Senhor, mas posso compreender e entender que quando nós diminuímos o nosso tamanho, quando nós nos ajoelhamos, isso traz uma representação útil, traz uma representatividade espiritual de que eu estou me diminuindo, reconhecendo que o Senhor é maior. E Paulo diz, por essa causa. E que causa é essa? Mas antes de dizer qual a causa pela qual ele está orando, ele diz, no qual toda a família toma o nome do Senhor, capta, pega, absorve, puxa, atrai o nome de Deus para a sua vida, para ser reconhecido como filho de Deus, tanto os que estão sobre a terra, quanto aqueles que estão nos céus. Aqui Paulo nos mostra que a família do Senhor, ela é composta por aqueles que habitam nos céus, os falecidos do Senhor, e também por aqueles que estão sobre a terra, mas que vivem para o Senhor, que vivem no Senhor. E a oração de Paulo, ele diz, para quê? Ou seja, aqui ele começa a mostrar a finalidade da oração dele. Ora, eu me coloco de joelhos diante de Deus Pai, do qual toda a família, tanto aqueles que moram nos céus quanto os que moram na terra, esses que tomam o nome do Senhor, para que, segundo a riqueza da sua glória, e o que é a riqueza da glória de Deus? De acordo com a riqueza da glória de Deus. Quando falamos em riquezas, pensamos em pedras preciosas, pensamos em propriedades, pensamos em acúmulo financeiro, ou seja, algo que nos dá condições de adquirir coisas, de obter patrimônio. Mas não é essas riquezas materiais, e na verdade, as riquezas da glória de Deus está falando acerca de tudo aquilo que o Senhor pode nos dar, tudo aquilo que Deus pode nos entregar. E essa entrega dessa riqueza tem também um motivo, para que sejais fortalecidos com o seu poder.
ser fortalecido com o poder de Deus. Quem não gostaria disto? Sabendo que Deus é poderoso para fazer abundantemente além, muito além daquilo que a gente pode pensar, desejar, imaginar, querer. Paulo está nos dizendo que ele orava pela igreja de Éfeso, para que nós possamos, mediante as riquezas da glória de Deus, sermos fortalecidos pelo seu poder. E o que é poder? De uma maneira muito simples, eu acho que a melhor definição, o melhor jeito de entender o que é poder, é capacidade de fazer. Capacidade de fazer. Quem tem a capacidade de fazer alguma coisa, o Hudson, ele tem a capacidade de tocar violão. Então ele tem o poder para tocar violão. Estão entendendo o exemplo? Então Deus nos oferece, através das riquezas da sua glória, ou seja, de toda a sua capacidade, todo o seu potencial, de tudo aquilo que pertence a Deus, Ele nos oferece, por meio da oração de Paulo, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Vamos entender? Então, é através do Espírito de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus no homem interior. E o que é esse homem interior? Existe um homem dentro de nós? É uma expressão que Paulo está usando para poder nos mostrar a nossa parte imaterial, a nossa parte que não é material, não é carne, não é sangue. E o que é essa parte imaterial? A nossa alma, o nosso espírito. Você é alma, corpo e espírito. E muitas vezes, você que me ouve já há alguns anos, ou já me ouviu várias vezes, sabe desse conceito de corpo, alma e espírito, em que, repetindo rapidamente para você que já me ouviu algumas vezes, o corpo, ele é o veículo no qual você transporta a sua parte imaterial. A sua parte material, o seu veículo, assim como você pode entrar no teu carro e ir para a sua casa, o teu veículo te leva para onde você deseja. O seu corpo também te conduz, ele te transporta, porque você não é o seu corpo. O seu corpo é uma parte de você, está compreendendo? E essa parte imaterial que é formada pela alma e pelo espírito. E o que é a alma? A alma, queridos, é aquilo que te dá o sentido da sua existência. Você sabe quem é você, você sabe do que você é feito, você conhece as pessoas que estão em torno de você, você comunica, você fala, você ouve, através, obviamente, do sentido, da visão e da audição, e você vê, né? Ou seja, os 5 sentidos fazem parte da sua mente, as suas faculdades, aquilo que te mostra quem você é a sua alma, e é essa alma que vai a julgamento diante do Senhor. E você é espírito, na verdade, você é um espírito que possui uma alma e um corpo, porque a sua essência é espiritual. E eu estou fazendo essa introdução para que você possa entender algo muito importante, porque se você receber o entendimento espiritual do que eu vou te passar daqui a pouquinho, isso é uma revelação poderosa demais, porque você é corpo, alma e espírito. E Deus, o que Deus é? A Bíblia diz, claro, que Deus é amor, mas na natureza de Deus, Deus é espírito, sim ou não? Deus é espírito. Então vamos alcançando essa compreensão. Deus é espírito e nós somos corpo, alma e espírito. Então existe uma parte de nós que tem muito a ver, está muito próximo de Deus. Na verdade, é o elemento de ligação, o que nos conecta com Deus, é o Espírito. Porque não espere ter vida com Deus através da sua alma. Porque, preste atenção, aqui está o Espírito, aqui é você, o altar é você. Aqui está o Espírito, aqui está a alma, aqui está o corpo. Você vai entender bem, quando a pessoa, ela é o homem natural, que é um conceito bíblico daquela pessoa que não conhece Deus, a tendência do homem natural é apegar-se à carne, ao corpo. Então, tudo que ela vê, ela quer.
ou seja, a vaidade, o orgulho, os sentimentos que tratam acerca daquilo que é visível aos olhos. Então essa alma, ela pende para o que é material, ela pende para aquilo que ela consegue enxergar, aquilo que é visível a ela. O homem espiritual, ele tem controle sobre essa parte, mas a alma vai, se submete ao espírito. Qual espírito? O espírito humano. Porque esse espírito humano, ele precisa estar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então você observa que, mediante o espírito no homem interior. O que é o homem interior? Você, a parte que não é matéria, alma e espírito. Através da ação do Espírito de Deus, recebemos fortalecimento para conhecer e para ter acesso, para acessar as riquezas da glória de Deus. Até aqui tudo bem? Estão recebendo? Estão entendendo? Glórias a Deus. Então vamos lá. Eu disse a vocês, semana passada, que o homem, ele recebe dos pais uma herança. Só que a herança do seu pai e da sua mãe, seu pai tem coisas boas, não tem? Muito. Mas também ele pode ter vícios, pode ter erros. A estrutura dos seus pais vem com defeitos. Então você absorve muito dos seus pais. Aí eu não preciso nem usar expressões, né? Filho de peixe, peixinho é. Aquela coisa que, nossa, você está falando igualzinho o seu pai. Né? E outras expressões que mostram o quê? Que nós temos muito dos nossos pais humanos, e temos mesmo. Nós recebemos herança emocional, recebemos herança espiritual, recebemos uma herança a partir da nossa genealogia, ou seja, a genética, os traços, né? A biologia faz com que nós sejamos muito parecidos fisicamente com os nossos pais, mas não é só fisicamente. Então o que acontece? Preste atenção, a regeneração que Deus promove, que aqui eu começo a entrar na mensagem, ela faz com que você comece a absorver de Deus, que é Espírito, quando você se torna espiritual, ou seja, você começa a atentar para as questões da alma, do Espírito, você começa a buscar a palavra de Deus. Então essa palavra do Senhor, ela vai trazendo a você a visão de Deus. Na medida que você vai absorvendo, você vai recebendo, você vai começando a entender como que Deus pensa, o que Deus faz, como Deus é, o que Ele tem para você. E aí, esse Deus que é Espírito, Ele aciona o seu espírito humano e começa a comandar você. E aí os seus pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus. A sua palavra começa a ser a palavra que você aprendeu com a palavra de Deus. É assim, queridos, que funciona. Mas deixa eu dizer algo para você. Nem todos são filhos de Deus, mas todas as pessoas podem se tornar filhos de Deus. Se você observar, tem um versículo que me marca muito, que é João 1,12. A partir do 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então todo crente sabe que precisa crer no nome de Jesus, que é crer no nome de Jesus que faz dele um cristão. E aqui nós vamos entendendo, porque não são, preste atenção, são os filhos da promessa que são filhos de Deus. Se você pegar, por exemplo, Romanos, capítulo 9, versículo 8, vai dizer o seguinte, que não são todos os israelitas que são filhos de Abraão, mas os filhos da promessa que contam como descendência, e que são filhos de Deus, de acordo com o versículo lá. Nós somos conectados, nós somos enxertados em Deus através de Jesus Cristo, mas todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, nos diz Paulo aos Gálatas. Então a nossa fé em Jesus nos torna filhos de Deus.
Então, vamos lá. Quais são, o que vai me mostrar que eu sou filho de Deus? Quais são características? Eu vou trazer apenas 3 pontos que são cruciais, importantes demais, e que o Espírito de Deus possa tratar com você e trabalhar o seu coração acerca disso. Primeiro ponto: o filho reproduz a natureza do pai, ou seja, o pai transmite o seu DNA para o filho. Humanamente falando, está claro. O pai transmite do seu DNA para o filho reproduz a natureza do pai. Como assim? Jesus falou para Nicodemos: importa que você nasça de novo. Mas como eu, sendo velho, vou nascer de novo? Porventura eu vou ficar pequeno, voltar para o ventre da minha mãe para voltar a nascer? Importa nascer da água do Espírito. Quem não nasce da água do Espírito não entra no reino dos céus. Afirmações de Jesus. Agora vamos entender. O filho, eu penso muito eu olho pelo Bernardo, por exemplo, que é meu neto, e a gente vê a relação dele, fica observando, né, Elaine? A gente fica observando a relação dele com o pai. E vê como, e sei que não apenas ele, eu estou usando ele como exemplo, mas todas as crianças, elas querem ser iguais ao pai. É ou não é? Você vai ver esse menino, ó, que você colocar uma camisa, e colocar a mesma camisa, Giovanni, a mesma camisa que você colocar em você e colocar no garotinho, ele vai olhar para a sua camisa, vai olhar para a camisa dele e vai dizer: eu sou igual ao papai. Não é assim? Eu estou usando um exemplo humano. Mas observe uma coisa. Nós recebemos da parte de Deus grandiosas e preciosas promessas, através pelas quais ele nos faz participantes da natureza divina. Eu estou falando com você, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelo qual ele nos dá, através de preciosas e grandiosas promessas, para que, por meio dessas promessas, ele nos faz participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que existe no mundo. Vou explicar esse versículo. Deus, ele tem para nós promessas maravilhosas, que nós podemos olhar na Escritura. São mais de 8.200 promessas em toda a Bíblia. Essas promessas que Deus tem para cada um de nós, ele nos deu essas promessas, para que nós nos tornemos participantes da sua natureza divina. Eu não vou cair em heresia. Nós não somos deuses. E quando nós olhamos para Deus na condição de Pai, nós entendemos que Jesus Cristo revelou o Pai dele e o nosso Pai. Porque antes na Bíblia ninguém nunca chamou Deus de Pai. Deus era apenas Senhor. Quando eu chamo Deus de Senhor, eu estou dizendo para Ele: eu sou seu servo. Quando eu chamo Deus de Pai, eu estou dizendo: eu sou seu filho. Então, a grande pergunta, e o que me inquietou nessa semana, e que me levou a trazer essa mensagem, é uma pergunta, ou duas. Se Deus é Pai, por que a grande maioria das pessoas não o reconhecem como Pai? E muitos daqueles que chamam Deus de Pai, e falam assim: mas Deus é Pai. Eu sei porque eles falam isso. E você também sabe. Deus é Pai, visando entender o seguinte: mas Deus é Pai. Não, Deus é Pai. Ou seja, Ele não vai nos fazer mal, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer algo por nós, porque Ele é Pai, Ele não é padrasto. Até tem gente que completa, né? Deus é Pai, não é padrasto. Apesar de que nada contra os padrastos. Tem muito padrasto que é muito melhor do que pai. Biológico. A gente tem que saber separar as coisas. Mas vamos ao versículo. Como que eu posso ser participante da natureza divina? O nosso pai e mãe, humanos, eles transmitem a nós aquilo que eles são.
não tem uma peneira para dizer isso eu quero, isso eu não quero. Nós recebemos tudo que vem a nós como herança emocional e espiritual de nossos pais. E recebemos de Deus. Agora, Deus é o quê? Deus, Ele é perfeito nos seus caminhos. Deus, Ele é completo. Em Deus não existe sombra de variação, não tem dúvida. Deus, Ele é a plenitude. Deus é a perfeição. Então nós recebemos de Deus, e por isso que nós olhamos para nós, e podemos obviamente receber um dom espiritual, mas recebemos na medida que nós estamos tendo contato com Deus, do mesmo jeito que o filhinho, na medida que vai tendo contato com o pai, ele vai assimilando cada vez mais os trejeitos, o jeito do pai. Nós vamos recebendo de Deus e vamos assimilando o quê? Aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito. E é por isso que um cristão que medita na Escritura, que leva a sério o relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus, ele vai, obviamente, ele vai desenvolver amor, alegria, paz, mansidão, tolerância, bondade, benignidade, domínio próprio, fé, que são o fruto do Espírito. E isso vem do caráter de Jesus Cristo, do caráter de Deus para nós. E este aperfeiçoamento que recebemos na medida que vamos nos relacionando com Deus, isto faz parte dessa assimilação da natureza de Deus em nós. É claro que isso são atributos comunicáveis de Deus. Deus comunica esses atributos, esses valores a cada um de nós. Mas é claro que Deus, Ele é onipotente, Ele é eterno. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as pessoas. Então, aquilo que Deus não comunica a nós, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, e Ele está separado da sua criação. Então, quando nós olhamos para Deus como Pai, dentro da permissão de Deus, nós recebemos dele, aquilo que Ele comunica conosco, aquilo que Ele transmite para nós. Nós não somos eternos, mas nós podemos viver a eternidade com Deus. Por que nós não somos eternos? Porque nós somos criados. E eterno é aquele que não tem princípio e não tem fim. E nós tivemos um princípio. E você sabe muito bem qual foi. Não sabe? Você sabe como que você nasceu? Por que você nasceu? Biologicamente sabe. Não precisa entrar nisso, né? Então tá bom. Nem iria. Estou brincando, gente. Vamos lá. Eu nem sei se vocês estão rindo, porque vocês estão de máscaras, e aí fica difícil identificar. Bom, o que recebemos da parte de Deus? A comunicação dessa natureza espiritual. Recebemos com ela a herança que nos é transmitida pelo Senhor. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. É o que nos diz o apóstolo Paulo. Então preste atenção, nós recebemos a possibilidade, porque eu creio que a salvação pode sim ser perdida, de vivermos salvos com Cristo Jesus e irmos para os céus, para a eternidade com Ele. Agora, o que acontece? O reino de Deus está à nossa disposição, não apenas a vida eterna. Existe um conceito até antigo de que nós temos que sofrer aqui, tem que conformar com o sofrimento, porque eu vou sofrer aqui, Jesus Cristo sofreu mais do que eu, e se Ele sofreu tanto assim, por que eu não posso sofrer um pouquinho? Porque quando eu morrer eu vou para o céu. Sofrimento não salva ninguém. Não é isso que a Bíblia diz. Então vamos lá. Nós ganhamos a perspectiva de eternidade, ganhamos uma transformação do nosso corpo físico no devido tempo, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, aqueles que estiverem falecidos em Jesus virão com o Senhor, os que estivermos vivos, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, nós seremos revestidos de um corpo glorioso, vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. É a promessa, é a grande promessa do Senhor. Aqui Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz algo interessante: pois para mim
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Pois a grande expectação, ou a grande expectativa da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. O que eu entendi aqui? Irmãos, neste mundo tereis aflições. Nós temos aflições, existem situações que fazem sofrer emocionalmente, existem a questão do corpo físico, que ele desgasta, ele, se maltratado, ele vai responder de forma negativa, obviamente, vai gerar doença. Então tem todo esse contexto, essas situações que nós conhecemos. Mas observe uma coisa. Paulo está dizendo que o que nós vamos encontrar nos céus, não tem nem palavras para dizer, não tem como comparar com nada o sofrimento que se vive aqui, não tem como comparar com as delícias da eternidade. Mas ele não está estimulando pessoas a acreditar que tenham que sofrer, que tenham que passar por aflições, porque quanto mais aflição, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, melhor eu vou estar preparado para ir para o céu. Não, não é isso que ele está dizendo. É claro que nós sabemos que sofrimento amadurece, não é verdade? Sabemos que existem subprodutos, ou seja, existem efeitos colaterais positivos de situações difíceis e complicadas que nós passamos. Nós aprendemos lições, nós desenvolvemos a nossa capacidade de pensar e nos preparar para eventos, para situações futuras. Com certeza. Deixa eu ver meu tempo aqui. São benefícios, mas ele não está estimulando isso. Mas o fechamento deste versículo, ele diz que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que ele está dizendo? Me veio no coração o seguinte: as pessoas que estão vivendo essas aflições, de alguma maneira, nas suas almas, nas suas aflições, elas aguardam, elas esperam, elas anseiam para que se manifeste o Filho de Deus que está alojado dentro dela. Aquele homem interior que está amarrado, que está amordaçado, que está morto, que está ferido, que está totalmente machucado, destruído. Ele espera que este Filho de Deus que está internamente dentro dele possa se levantar e assumir as grandiosas e preciosas promessas de Deus. Foi isso que eu entendi aqui. A tribulação, o sofrimento, a dor, pode nublar, pode obscurecer, pode impedir as pessoas de enxergar a salvação. E é por isso que muitas pessoas acabam, em situações complicadas e difíceis, elas acabam, ao invés de correr para Deus e colocar-se no colo de Deus, chamar Deus de Pai e se dobrar em oração, elas acabam enfraquecidas e fugindo da presença de Deus. Pode obscurecer? Pode. Então, como é que a gente pode enfrentar o tempo presente até que a gente possa chegar até o nosso destino eterno? Como que a gente enfrenta esse tempo presente? A nossa situação, queridos. Na verdade, não seria situação. O nosso desejo, ou o que deveríamos fazer, é voltar ao propósito original de Deus para conosco. O que Deus espera de nós. Deus nos transmite uma herança. Essa herança ela é representada pelos céus, pela eternidade em Deus. Todas as promessas de Deus, elas são conclusivas na eternidade com o Senhor. E em Filipenses, Paulo nos fala o seguinte: mas a nossa pátria, ou a nossa cidade celestial, ela está nos céus com o Senhor Jesus Cristo. E nós esperamos, de lá, nós esperamos o nosso Salvador, que vai transformar o nosso corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso.
de acordo com o seu poder eficaz, de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Isso aqui é maravilhoso e nos mostra três coisas importantíssimas. Quando nós reconhecemos que a nossa cidade, nós somos estrangeiros nessa terra, na verdade nós somos cidadãos dos céus, nós pertencemos a Deus. Cristo Jesus está nos céus, de lá Ele vai, nós esperamos o nosso Salvador dos céus, ou seja, a nossa confiança está no Deus que fez céus e terra, não está na sorte, não está em cavalos, não está em carros, não está na sorte, não está em pessoas, a nossa salvação está em Deus. E este Jesus Cristo, que nós cremos e confiamos, Paulo está dizendo que Ele vai transformar o nosso corpo abatido, porque sofremos todas essas contingências humanas, angústias na alma, é impossível, não existe ninguém que seja invulnerável, somos vulneráveis às questões humanas, a dor, uma enfermidade, uma doença. Claro que Deus pode curar pessoas e faz isso de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu poder, mas a visão de Deus é pegar esse corpo vulnerável, fragilizado, e transformar num corpo glorioso. Ele faz isso de acordo com o seu poder eficaz. Qual o poder dele? De sujeitar a si mesmo todas as coisas. Não existe nenhum nome que está acima do nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E este nome ele recebeu do Pai, Jesus Cristo Salvador. Então, preste atenção, como filho de Deus, como filha de Deus, você tem uma herança que aguarda você, uma herança a ser recebida. E essa herança, ela não está na terra, ela está nos céus. E isso é a maior prova de fé que alguém pode ter. Tudo aquilo que os meus olhos veem, aquilo que é material, aquilo que eu posso pegar, eu posso tocar, eu posso sentir, eu vou usar essas coisas, mas a Bíblia me recomenda, a mim e a você, não coloca nelas o seu coração. E a maior prova de fé é crer em algo que esses olhos não veem. Isso é fé. Então, quando a alma se apega ao Espírito, dentro do meu exemplo aqui, usando aqui o pedestal, ela começa a pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. E dessa forma ela se prepara, ela se estrutura para poder estar com o Senhor. Quando o Senhor recolher, quando o Senhor chamar, ela vai estar pronta, ele vai estar pronto. E vai poder usufruir da transformação do corpo. Não um corpo que vai ser condenado eternamente, mas um corpo totalmente curado. E é por isso muitas vezes que quando um cristão ele morre de enfermidade, podemos dizer com tranquilidade, se cremos na salvação daquela vida, que o Senhor curou. Ah, mas ele não morreu? Sim, mas ele recebeu a transformação do corpo. Esse corpo físico é pó e ao pó vai voltar. Mas a parte que é imaterial, você está me ouvindo? A parte que é imaterial, o Espírito é de Deus e volta para Deus. E se a pessoa está salva em Cristo, vai ser revestida de um outro corpo, tal como o corpo de Cristo, um corpo glorioso, e vai habitar eternamente nos céus, num tempo sem tempo, não há fim, não tem como precisar uma data de fim. Agora, outra coisa importante, que nós temos que atentar para isso, que nós podemos viver os nossos direitos de filho, e às vezes nós confundimos humildade, mas também temos que ter muito cuidado, porque essa linha que separa é finíssima, é aquela coisa assim, entre você usar um direito que Deus te dá na Escritura, e você pode facilmente cruzar essa linha e se tornar um arrogante, um cristão arrogante, pode querer mandar em anjo, você vai fazer isso não, pode querer exercer algumas, por meio da comunicação, você pode querer dominar sobre pessoas. Isso aí já não é projeto de Deus, queridos, porque
nós somos, como povo de Deus, eleitos pelo Senhor, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós não pertencemos a homens, nós pertencemos a Deus. Então, mas é importante assumir o nosso lugar na mesa. Ou seja, o filho chega a hora de almoço, né, muitas vezes ele corta a mesa, né, só pega a colher, o prato está lá e já bate ali na mesa. Mãe, cadê comida? Não é assim? Põe para mim. E faz isso. Nossas crianças fazem isso. E é um direito delas, porque são filhos. E aí nós temos que pegar a terceira parte aqui, mais alguns minutinhos. Além de assumir essa natureza divina, essa natureza de Deus, porque somos espírito, Deus nos constitui espíritos, e Ele é espírito. E quando o nosso espírito se conecta com Deus, nós temos uma ligação direta com Deus. Então nós podemos usar esses direitos que eu estou falando aqui agora, na certeza de que nós pertencemos ao Senhor, na certeza que somos herdeiros de Deus, com Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por causa da obra de Jesus Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. O que significa co-herdeiro? É herdeiro com direito igual. Gente, isso é tremendo. Isso não é heresia, isso é tremendo. O preço foi pago. Então, nós falamos, Deus é Pai, Deus é papai, aba pai, papaizinho querido, amém, glória a Deus. Só que isso tem que entrar na alma, de uma maneira que a confiança seja algo natural. Quando confiamos no Senhor e não questionamos se Ele vai fazer ou se não vai fazer, e na verdade poucas vezes questionamos Deus, mas a gente questiona de outra forma. A gente vai lá e faz aquilo que a gente quer que Deus faça. A gente entra na frente, a gente faz com as nossas mãos, a gente não consulta Deus, a gente não confia e espera o que Deus tem. E dessa forma que a gente acaba atrapalhando, atrasando o projeto de Deus em nós. Mas vamos entender, e esse é o terceiro ponto, o amor que Deus nutre pelos seus filhos. Queridos, quem sabe que é amado por Deus, aqui está uma coisa assim, não tem orfandade, pode nunca ter visto o pai na vida, o pai biológico, se sabe, se crê, se sente o amor de Deus na sua alma, não sente, é claro, você sente a ausência, no sentido humano, de um sentimento da perda de um pai, de uma mãe que faleceu, isso é óbvio, está no nosso sentimento, mas naquilo que faz parte da nossa estrutura, para sermos pessoas felizes, realizadas, produtivas, para sermos segundo o coração de Deus, não nos faz falta, sabe por quê? O amor de Deus, se o pai e a mãe me desamparar, o Senhor não me desamparará, nos diz o salmista. Então, é exatamente isso que nós recebemos da parte de Deus. O amor de Deus, ele não apenas substitui, ele extrapola, ele vai muito além de todo e qualquer amor, de todo e qualquer sentimento que a gente possa receber de homens, de pessoas, da mulher, do marido, do pai, do filho, do tio, do cachorro, do avô, não importa, do cachorro não, o cachorro também. Estão entendendo? Ou o seu cachorro não te ama? Se o seu cachorro não te amar, você não é uma boa pessoa não, porque não é possível, né, Elaine? Para a gente finalizar, queridos, como que Deus nos ama? Gente, você poderia até dizer para mim, de cor e salteado, João 3,16. Como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para quê? Qual é a finalidade? Qual o objetivo? Para quê? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a dimensão do amor de Cristo. E se cremos nisso, entende, Giovanni? Se cremos nisso, então nós podemos viver como filhos de Deus. E aí não tem orfandade. Aí, queridos, não tem outras coisas, não tem relacionamento difícil, não. Cristo está acima dessas coisas, dessas pessoas. E olha, só para poder reforçar esse amor de Deus, aquele que não poupou nem o seu Filho, antes o entregou por todos nós. Deus não poupou a si mesmo na pessoa do Filho.
aquele que não poupou, sacrificou o seu próprio Filho, por amor de nós, como não nos dará com Ele, Cristo Jesus, todas as coisas? Então, com Cristo Jesus, você pode receber paz no seu coração. Com Cristo Jesus, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai tirar qualquer angústia. Com Cristo Jesus, você pode receber, satisfazer, suprir as necessidades que você tem. O amor de Cristo, ele supera o amor humano de maneira grandiosa. E em Cristo Jesus, nós podemos, e na verdade é somente com Cristo Jesus que nós cumprimos o propósito da nossa vida em Deus. Por isso, meu último versículo para você nessa noite, e vamos orar. Mas eu quero que você ore com fé. Eu quero que você ore de um jeito que você vai dizer, pastor, eu nunca orei desse jeito. Então, é hoje, é agora. Vou pedir a Mara para te dar um empurrão aí na sua oração, tocando o teclado aqui. Mas eu quero que você abra o seu coração com Deus. Porque, afinal de contas, é entre você e Deus. Não é comigo. Sua história não é comigo, é com Deus. E se você creu naquilo que você ouviu nos últimos 45 minutos, a sua vida não pode ser a mesma. Não tem como ser. Porque você vai aprofundar, você vai buscar, você vai ler essa Bíblia de uma forma diferente. Você vai ler essa Bíblia e fala, Senhor, descortina a minha mente, abre Senhor, o meu entendimento, me mostra, Deus. Eu não quero entender aqui não, Deus, eu quero entender aqui, ó. Eu quero entender de uma forma que esteja nas minhas veias, porque eu quero agir de acordo com o que você está falando, Pai. Eu quero sentir de acordo com isso que eu estou lendo. Eu quero sentir isso, eu quero viver isso. Eu quero que essas palavras, Deus, elas façam parte da minha vida. E é dessa forma que nós vamos entrar com ousadia no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque pelo sangue Deus consagrou um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. E todo caminho começa com uma escolha, começa com uma decisão, começa com uma palavra. Eu me comprometo a ser dessa forma, eu me comprometo a fazer isso, eu me comprometo a seguir dessa maneira, eu comprometo a modelar a minha vida de acordo com esta palavra. Sabe por quê? Nós não somos, nem eu nem você, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que eu ganhei confiança, mas você não tinha confiança? Tinha, mas era num nível muito pequeno. E a Maria Helena vai saber disso. O dia que eu falei com ela, já tinha decidido, mas eu falei para a Maria Helena, falei assim, olha, não vai faltar dinheiro nesta igreja. Lembra dessa palavra? Deus não vai permitir que falte recursos para a obra dele acontecer aqui. Deus é provedor, Ele vai prover essa obra. Por que eu te afirmei aquilo? E você percebeu como a receita alterou? Porque eu não duvidei mais no meu coração, eu não senti medo, eu não senti temor nenhum em relação às finanças da igreja. Eu estou dizendo isso para poder mostrar a você em qualquer área da sua vida, em qualquer situação. Simplesmente descanse no Senhor. Nós temos que trazer uma palavra sobre descanso também, mas vamos aprofundar. Mas descansar em Deus. E por agora, entra agora com ousadia na presença do Senhor, porque existe um novo e vivo caminho, e esse caminho está na filiação em Deus. Eu sei que você já é filho de Deus, mas quantos filhos não conseguem relacionar com o Pai da forma que gostariam, da forma que precisam? Talvez nós hoje estejamos nessa condição. Nós amamos Deus, nós servimos a Deus na igreja, nós buscamos o melhor de Deus para nós, mas ainda não conseguimos penetrar na intimidade de Deus como Pai. Pode ser que sim, por que não? E não importa cargo, não é porque eu sou pastor, não é porque eu prego, tem mais de 20 anos que eu prego a palavra de Deus. Não é por nada dessas coisas. É a alma em Deus. É a alma que se volta para Deus e reconhece: papai querido, como eu sou indefeso, vulnerável, pequeno, como eu preciso do Senhor. Se você creu nessa palavra, fica de pé e fale com Deus, faça a sua oração ao Senhor. Nós queremos, Deus,
que o Senhor nos cubra, Senhor, na certeza de que somos filhos, na certeza que nós pertencemos ao Senhor. Transborda em nós, Senhor Deus, para que recebamos a herança, para que tenhamos o seu amor, para que possamos, Deus, como participantes da sua natureza, pelo seu Espírito em nós, aquele que se ajunta com o Senhor, Paulo nos diz, tem o seu Espírito, o mesmo Espírito, esse é o Espírito do Senhor. Então eu te peço, Deus, pelo teu Espírito Santo, transforma-nos, Deus, mediante o seu poder, na ação do seu Espírito. Deus, nós vamos sair por essa porta daqui a pouco, mas seremos pessoas já alteradas, diferentes, ó Deus, porque o seu Espírito tocou em nós. Eu creio, Deus, no seu Espírito tocando em nós agora. Eu creio, Deus, que essa palavra está se cumprindo, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, porque nós cremos, porque levantamos, ó Deus, a nossa oração, levantamos o nosso coração, em nome de Jesus. Louvai ao Senhor, receba.